A verdade não é para nos deixar grandiosos, é para nos deixar livres, livres das amarras emocionais e libertar a fé que por tanto tempo esteve calcificada pela crença. Existe um vício que atinge mais uns do que outros, o vício de ser livre. Com a rebelião de Lúcifer, há mais ou menos 200 mil anos atrás, nosso sistema ficou sitiado, sem nenhuma comunicação direta com o resto do universo. Na época da rebelião, nosso sistema contava com 607 mundos habitados, e o nosso planeta, Urântia, o planeta 606 do sistema de Satânia, era um dos mais atrasados em seu desenvolvimento. Aqui, o atraso é tão grande que, se pudéssemos ser transladados do nosso confuso planeta até algum planeta normal que estivesse em uma idade posterior à vinda de um filho auto-outorgado, pensaríamos estar nos céus, descrito em nossas tradições. A rebelião de Lúcifer teve o seu âmbito em todo o sistema, e 37 príncipes planetários, em sucessão, conduziram as administrações dos seus mundos para o lado de Lúcifer e Satã. Dos 37 planetas caídos, apenas o planeta de Panoptia, o príncipe planetário, fracassou ao tentar levar o seu povo consigo. Graças aos Melquisedeques, o povo congregou-se em apoio a Micael e a Elanora, uma jovem mulher daquele reino mortal, que tomou a liderança das raças humanas em suas próprias mãos, e sequer uma única alma daquele mundo transtornado alistou-se sob a bandeira de Lúcifer. Com 36 planetas em rebelião e Urântia neste rol completamente isolada e atrasada no seu progresso biológico, não é difícil imaginar toda a confusão planetária que perdura até os dias atuais. Os reveladores nos informam, neste caso um mensageiro poderoso, que durante o tempo de efetuar a quinta revelação de época, o livro de Urântia, que foi publicado em 1955, aconteceu a primeira audiência do caso Gabriel versus Lúcifer. Depois desta audiência, nosso planeta entrou em um progresso tecnológico muito avançado, no qual o homem não consegue absorver de uma maneira plena e inteligente todos esses recursos. Em minha opinião, tudo isso pode ser de propósito e relativo ao momento em que Urântia tenta um governo global, aliado às ideologias do príncipe caído, onde progressistas sem Deus cada vez mais governam as nações de Urântia, alinhados com uma agenda globalista e definitivamente anticristã. A verdade, a beleza e a bondade sendo substituídas por mentiras, horrores e maldades. Nosso planeta deve ser a joia da coroa de Micael de Nébadon, planeta onde o Filho Criador outorgou-se, tornando-se soberano do universo local de Nébadon, e terá sob seu governo 10 milhões de mundos habitados. Desta forma, Urântia chamou a atenção não só de Nébadon, mas de todo o superuniverso de Orvonton e, principalmente, dos 36 planetas caídos do nosso sistema, que podem, por toda essa exposição que Urântia tem no universo, e dedicarem seus esforços tirânicos e rebeldes aqui em Urântia. Todos os planetas caídos são mais avançados que o nosso e podem ter tecnologias de transportes inimagináveis e que podem, quem sabe, usar estrelas como o Sol para a criação de portais. E o que seriam essas coisas indo em direção do Sol? Lembrando que são coisas de tamanho de planetas. Assim como essas, muitas outras coisas estranhas vêm ocorrendo em Urântia há milênios, mas a tecnologia tornou possível à sociedade humana contemporânea participar desses acontecimentos e se posicionar diante dos fatos. Em agosto de 2002, na cidade de Winchester, Inglaterra, apareceu um desenho em uma plantação de trigo, trazendo a imagem de um extraterrestre, e no canto inferior direito há uma imagem em forma de disco, que contém o que muitos acreditam ser um código binário, uma linguagem de computador que consiste de 1 e 0,
Neste círculo, que parece ser um disco de computador com um código binário, traz uma suposta mensagem. Cuidado com os portadores de falsos dons e suas promessas não cumpridas. Muita dor, mas ainda há tempo, ainda há o bem lá fora. Nós nos opomos aos enganadores. O canal está se fechando. Esta mensagem estava advertindo a humanidade sobre os enganadores? Ou são os enganadores desesperados com algum resultado das cortes de Ulversa? Um ano antes, em 21 de agosto de 2001, exatamente o dia do nascimento de Jesus, há 1994 anos atrás, outra formação com um código binário apareceu em uma plantação ao lado do observatório de Tio Bolton. E esse desenho parecia uma resposta a uma mensagem emitida ao espaço pelos astrônomos Frank Drake e Carl Sagan, em novembro de 1974, do Observatório de Arecibo, em Porto Rico, de onde eles enviaram ao espaço um sinal de código binário que continha informações do nosso DNA, a figura de um ser humano e um gráfico do sistema solar, com a posição da Terra em destaque. E colocando os dois desenhos lado a lado, fazia todo sentido. O desenho na plantação trazia um DNA diferente e um ser que tinha 1/3 do tamanho do ser humano. O sistema solar desenhado na plantação era muito estranho, segundo Carl Sagan. Tudo isso pode ter sido uma farsa brilhante? Ou será que os rebeldes de Satânia de algum jeito estão conseguindo chegar até Urântia e de algum modo influenciando os governantes deste mundo? Lembrando que esses rebeldes devem ser seres físicos, já que os líderes, menos os príncipes planetários, estão detidos e confinados ao mundo prisão, que são os satélites em torno do mundo do Pai. O fato é que há muita movimentação em Urântia neste momento crítico do planeta. Em 2014, um vídeo publicado pela Illuminati.am trazia um conteúdo apocalíptico e que faz mais sentido nos dias de hoje. Fear not, for your war-stricken, poverty-ridden planet. You are safe. Help is on the way. Your prosperity is the core objective of our universal design. The path for humanity has spanned throughout ages to ensure the survival and prosperity of the human species. War is a liar who claims there isn't enough land, isn't enough wealth, isn't enough food for all people, in all places to live in abundance. A different age is upon us. Fear not for the bursting sounds that echo across your red horizons. Prepare your life for the light that grows steadily brighter in the distance. As the dawn comes to rid your battlefields of darkness, the age of Illuminatium will begin. Fear nothing. We are always watching out for you. No vídeo diz: não temas por seu planeta ser atingido por guerras e pela pobreza fabricada. Percebam que neste momento o que vemos é exatamente uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e o Green Man está fabricando uma pobreza mundial, e a Europa está pagando caro por tudo isso. No vídeo, quem narra refere-se a seu planeta como se ele fosse uma entidade de um outro mundo. Narra que estamos seguros e que a ajuda está a caminho, e anuncia que uma diferente era está sobre nós, e que não devemos temer pelos ruídos de explosões que ecoam através dos seus horizontes vermelhos, e que devemos preparar nossas vidas para uma luz distante que cresce cada vez mais brilhante, e que a idade da iluminação começará.
Neste comercial de TV oficial dos Illuminatis se encontra a seguinte descrição: milhões de pessoas de todas as esferas da vida se comprometeram com o trabalho global dos Illuminatis para a melhoria da espécie humana, ao renunciar a todas as divisões de crenças religiosas, geográficas ou políticas. Esta descrição bate com os planos do Fórum Econômico Mundial de 2017, junto com outras previsões, onde se dizia: você não terá nada, mas será feliz. Aqui deve ficar claro que não se trata do que eu ou você acredita, mas sim no que acreditam os líderes mundiais. O livro de Urantia nos diz que as invenções mecânica e a disseminação do conhecimento estão modificando a civilização. Certos ajustes econômicos e mudanças sociais tornaram-se imperativos. Caso se queira evitar o desastre cultural, essa ordem social nova e vindoura não se estabelecerá completamente ainda por um milênio. A raça humana deve reconciliar-se com uma série de mudanças, de ajustes e reajustes. A humanidade está a caminho de um destino planetário novo, ainda não revelado. A religião deve tornar-se uma poderosa influência para a estabilidade moral e o progresso espiritual, funcionando dinamicamente em meio a tais condições, sempre em modificação e ajustes econômicos sem fim. A sociedade de Urantia jamais pode esperar estabelecer-se do modo como fez em idades passadas. O barco social já levantou âncoras saindo do abrigo das baías da tradição estabelecida e já iniciou a travessia do alto mar do destino evolucionário, e a alma do homem, como nunca dantes na história do mundo, necessita examinar minuciosamente as suas cartas náuticas de moralidade e consultar meticulosamente a bússola da orientação religiosa. A missão suprema da religião, como influência social, é estabilizar os ideais da humanidade durante esses tempos perigosos de transição entre uma fase e outra da civilização, entre um nível e outro de cultura. Pessoal, os fenômenos que vêm acontecendo no mundo estão se intensificando. Enquanto isso, as classes dominantes estão cada vez mais oprimindo a sociedade humana. Mantenham-se todos despertos.